aqui estamos novamente com o curso de licenciatura em Geografia e vamos fazer uma revisão do componente curricular Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação nessa webconferência. Eu sou Rogério Alves de Lima e vamos à revisão. Bem, na nossa aula 1, vimos que há diversas formas de conceber a educação, ou seja, não há uma única definição de educação. No livro Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação, percebe-se que a educação não deve ser vista apenas como algo restrito à sala de aula. Da mesma forma, o texto de Brandão, que é a educação, deixa isso evidente a partir do relato da Carta dos Chefes Indígenas ao presidente dos Estados Unidos. Nessa perspectiva de muitos tipos de educação, o professor não pode ser visto como o único responsável pela educação de aluno, pois há a influência da família, da igreja, da comunidade e, essencialmente, da escola. A educação, de acordo com o livro, é vista como um processo social dinâmico, onde os distintos saberes e as diversas formas de ensinar e aprender devem ser reconhecidos como importantes no desenvolvimento do sujeito. Para alguns pensadores, como mostra o livro Apostilha, a educação é vista também como um ato político. No entanto, determinadas práticas devem ser, antes de qualquer coisa, educativas e, secundariamente, política. Assim, pode-se perceber que o ato político está contido no ato de educar. Contudo, não se pode sobrepor a ação política sobre a ação educativa em si. Sendo um ato político, a educação está permeada de intencionalidade. Neste sentido, independente do tipo ou das formas de educação que se adote, os sujeitos vão estar associados a ela como forma de adaptação desses sujeitos aos valores aceitáveis pela sociedade a qual estão inseridos. A educação, enquanto processo de aprendizagem, é uma atividade essencialmente humana e, como tal, não pode deixar de lado as questões humanas. Além do mais, a educação, por ser humana, também pressupõe um sistema simbólico presente na cultura de um povo. Então, não se pode pensar a educação sem pensar nos significados dos elementos simbólicos, cuja criação é do próprio ser humano. A finalidade primeira da educação, segundo Freinet, é o crescimento pessoal e social dos indivíduos. Nessa perspectiva, a criança deve atingir um máximo de humanidade para poder melhor enfrentar os dilemas da sociedade atual e usufruir de uma sociedade melhor. Assim, quanto maior for o conhecimento, maior será a possibilidade dela se desenvolver. O tempo da criança, contudo, deve ser respeitado. De acordo com a pedagogia freiriana, o homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não pode ser o objeto dela. Por isso, ninguém educa ninguém. Para este autor, a educação é comunicação. A partir dessa afirmação, Freire deixa transparecer que não existe educação sem o diálogo. A educação pode ser vista ainda a partir das concepções de dois grandes pensadores sociais, Émile Durkheim, que pensa a educação como determinada pela sociedade, que tem relação com as leis naturais, inspiração no método científico e pela neutralidade. Essa visão mostra que a educação se dá através de normas que são impostas socialmente. Karl Marx, que aponta para uma abordagem crítica da educação e da forma de aquisição de conhecimento, relaciona esses elementos às estruturas econômicas e à educação como um processo integrado a outros fatores. No segundo módulo,
A temática apresentada foi representada pelas teorias educacionais. Inicialmente foi visto que as teorias educacionais se dividiam em teorias não críticas e teorias crítico-reprodutivistas. Em relação às teorias não críticas, viu-se uma divisão em três tipos de pedagogia: a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. Na pedagogia tradicional, os conteúdos baseados em informações produzidas no passado deveriam ser transmitidos aos alunos das novas gerações. Neste caso, os alunos eram considerados como receptores e não como agentes do conhecimento. É essa pedagogia que Paulo Freire chama de educação bancária. A pedagogia nova se diferencia da tradicional por se preocupar não apenas com o aprendizado do aluno, mas como se dá esse aprendizado. Nessa pedagogia, o foco não é o professor, mas sim o aluno, que de receptor passa a ser agente do conhecimento. Esse tipo de pedagogia propiciou inovações, mas nem todos tinham acesso a essas inovações, nem mesmo os professores. Nesse sentido, o debate que se estabelecia é o de que era melhor uma escola boa para poucos do que uma escola diferente para muitos. As críticas feitas a esta pedagogia fez surgir a Escola Nova Popular, cujos expoentes foram Paulo Freire e Celestine Freinet. A pedagogia de Freinet estava alicerçada em 4 eixos. 1. Cooperação, como forma de construção social do conhecimento. 2. Comunicação, como forma de integrar esses conhecimentos. 3. Documentação, registro da história que se constrói diariamente. E 4. Afetividade, elo entre as pessoas e o objeto do conhecimento. A Escola Nova Popular freiriana traz a ideia de transformação, ou seja, na pedagogia de Paulo Freire, a transformação é constante. De acordo com os argumentos de Paulo Freire, é preciso aprender a ensinar e ensinar para transformar. Sua proposta educacional tinha uma preocupação centrada no combate à exclusão social. Na pedagogia tecnicista, a organização racional dos meios voltamos aqui. Na pedagogia tecnicista, a organização racional dos meios é o fundamento. Neste caso, nem aluno nem professor serão considerados como foco da educação, pois ambos são relegados a uma posição secundária. São apenas os executores de um processo ao qual não tem nenhum controle. Em termos de planejamento e coordenação, surge a figura dos especialistas, habilitados, neutros, objetivos e imparciais, ou seja, o processo educacional das escolas pedagógicas anteriores, que enfatizavam professores e alunos, perde espaço para a técnica. As teorias crítico-reprodutivistas se caracterizam na compreensão da educação a partir de seus condicionantes socioeconômicos. Nessa perspectiva, a educação é vista como reprodutivista em sua prática social. Essa proposta pedagógica é representada por 3 teorias. 1. Teoria do sistema enquanto violência simbólica. 2. Teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado. E 3. Teoria da escola dualista. A teoria do sistema enquanto violência simbólica tem como pressuposto as ideias de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. Nessa teoria fica evidente que a violência material exercida pelos grupos ou classes dominantes sobre os grupos ou classes dominadas corresponde à violência simbólica, dominação cultural.
Nesse caso, a escola e a atividade pedagógica do professor, por exemplo, podem se tornar um trabalho de inculcação, ou seja, enquanto o aluno estiver na escola, deve internalizar os hábitos. Nessa teoria, a função da educação é a reprodução das desigualdades sociais. Na teoria da escola como aparelho ideológico de Estado, a escola seria um aparelho ideológico dominante. Por isso, toma-se todas as crianças de todas as classes sociais e lhes inculca durante anos a fio de audiência obrigatória saberes práticos envolvidos na inculcação massiva da ideologia da classe dominante. Porém, a escola pode ser o local da luta de classes. Essa teoria é baseada nas ideias de Louis Althusser, pensador francês de orientação marxista. Em relação à teoria da escola dualista, pode-se dizer que a educação se divide em duas grandes redes, uma intrinsecamente associada à classe burguesa e outra associada ao proletariado. Apesar das diversas concepções, pode-se afirmar que tanto as teorias não críticas como as teorias crítico-reprodutivistas são importantes, pois fornecem um excelente material para as discussões sobre a educação e sua relação com a sociedade. Bem, na aula 3, abordou-se como tema os antecedentes históricos da educação, ou seja, a educação na Antiguidade Clássica, período greco-romano. Na realidade, a educação antiga, de acordo com a história, começa pelo Egito, cujo pressuposto básico pode ser resumido assim. No Egito, a técnica de ensino era baseada na memorização e nos castigos físicos. Os processos de conhecimento, pelo que se sabe, tinham uma perspectiva utilitarista, prática. Exemplo: quem fazia geometria usava o conhecimento para medir terras. Quem fazia aritmética fazia para o uso no comércio ou no fisco. Apesar do fato de que os antecedentes históricos da educação remontam ao tempo do Egito, é a Grécia Antiga que caracteriza o início da educação ocidental. A educação grega pode ser vista a partir das cidades de Esparta e Atenas. Enquanto na primeira o culto ao corpo era o elemento primordial para a educação, na segunda, isto é, em Atenas, o homem educado era aquele que falasse bem. Na Grécia, o homem era preparado para o poder e, nessa perspectiva, pensar e falar eram fundamentos da educação. De acordo com Morsigadotti, a Grécia atingiu o ideal mais avançado da educação na antiguidade com a paideia grega. Paideia, traduzida como sendo uma educação integral, era mais que simplesmente educação. Consistia na integração entre a cultura da sociedade e a criação individual de outra cultura, numa influência recíproca e abrangente, cultura geral e de educação continuada. Na Grécia, a educação começa a partir do questionamento sobre se é possível ensinar as virtudes requeridas pela sociedade. Nessa perspectiva, tem-se as figuras dos sofistas, de Sócrates, Platão e Aristóteles, como principais influenciadores da educação grega. A virtude tão perseguida pelos gregos só era possível segundo Sócrates, a partir do conhecimento. Como educadores gregos, pode-se destacar ainda Homero, Hesíodo, Pitágoras. Homero, com seu ideal de ser e tornar-se superior aos outros, enfatizava a virtude guerreira, o cavalheirismo, o amor, a honra e a valentia. Isso está presente na sua Odisseia, a grande obra grega. Bem, Pitágoras defendia que os números seriam a realidade viva. A apostilha não faz referência a Heráclito, mas vale a pena destacar esse filósofo pré-socrático, cujo ideal de transformação já está presente nos seus pressupostos, principalmente na famosa frase: um homem não se banha no mesmo rio duas vezes. Nesse caso, nem o homem nem o rio seriam os mesmos. Essa discussão, de certo modo, vai influenciar os pensadores da educação enquanto transformação, ou seja, Karl Marx é bastante influenciado por essa perspectiva da sociedade enquanto fluxo contínuo, ou seja, enquanto transformação, e, por sua vez, os pedagogos, ou seja, as pedagogias baseadas nessa transformação, teriam influência
nessa base heracliteana. A educação romana, por sua vez, se diferenciava bastante da educação grega, pois na Roma antiga o papel da mãe era significativo na instrução dos filhos. Na Grécia, a educação ficava a cargo de um escravo, ou seja, um homem, enquanto em Roma a mulher é quem tinha um destaque sem precedentes. Eram as mulheres que ensinavam seus filhos a falar e a escrever. O pai somente assumiu o papel de tutor da educação do filho quando este estava com 7 anos, e assim a criança aprendia mais sobre as tradições familiares e da pátria. Para tanto se valiam dos treinamentos físicos e militares. Em seguida, a educação ficava a cargo de um especialista. Em Roma, a educação era sempre regada a castigos severos e punições com varas. Esta educação era considerada enfadonha, e a influência da educação grega era muito forte. De acordo com a apostilha, em Roma ensinava-se mais de cultura grega do que de cultura latina. Ainda, de acordo com a apostilha, a educação romana era utilitarista e militarista, organizada pela disciplina e justiça. A educação no período renascentista. Bem, Moacir Gadot escreve que o pensamento pedagógico da Renascença caracteriza-se pela valorização da cultura greco-romana, influenciando na introdução da cultura do corpo e substituição de métodos mecânicos. O renascimento pedagógico relacionava-se às grandes navegações do século XIV, que originaram o capitalismo comercial e a invenção da imprensa por Gutenberg. O impacto destas descobertas favoreceu a crença nas possibilidades de o homem se superar. Favoreceu o individualismo, o pioneirismo e a aventura. Desenvolveu também a arte da guerra, possibilitada pelo uso da pólvora. A educação renascentista preparou o homem burguês, daí sua ação não chegar ao povo comum, atingindo principalmente o clero, a nobreza e a burguesia nascente. Bem, no quarto módulo, apresentamos o tema cultura e educação, e neste caso, mais uma vez ressaltamos as diversas concepções de educação, a partir do texto de Carlos Rodrigues Brandão, e estabelecemos uma relação entre a educação e a cultura. De início, falamos sobre as concepções de cultura a partir de autores como Edward Tylor, Levi Strauss, Clifford Geertz e Marshall Sahlins. Num outro momento, falamos sobre as instituições primárias, responsáveis pela nossa primeira educação, a família, a igreja e a escola. Posteriormente, falamos sobre as instituições secundárias responsáveis pela nossa educação. Nesse módulo, falamos ainda sobre os movimentos de educação de base e sobre os movimentos de cultura popular. Nesse caso, destacamos a importância desses movimentos para o desenvolvimento da educação. No quinto módulo, apresentamos como tema as novas tecnologias no contexto educacional, onde mostramos a importância das novas ferramentas educacionais, dentre as quais se destaca a internet, que, por seu lado, permite o desenvolvimento da chamada educação à distância, EAD. Na realidade, como foi mostrado nesse módulo, a educação à distância não é um fenômeno considerado como novidade no Brasil, pois nos anos de 1970 já se tinha essa modalidade. No entanto, a educação à distância, nesse caso, resumia a cursos profissionalizantes, feitos via correspondência. O Instituto Universal Brasileiro é um exemplo de instituição que promovia cursos via correspondência. Nesse módulo, falamos sobre as imagens e as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da educação em lidar com elas. A linguagem falada e a palavra escrita têm uma influência sobre os profissionais da educação, como foi visto na apostilha. Ressaltamos que a EAD ainda não é uma modalidade totalmente aceita pelos educadores em função das dificuldades que esses educadores têm no manuseio dessas novas tecnologias. Claro que isso tende a mudar com o passar do tempo. Além disso, trabalhamos com a ideia de que, mesmo sendo uma modalidade de ensino virtual, a qualidade pedagógica deve ser mantida. No sexto módulo, falamos sobre a educação e desenvolvimento. Nesse sentido, ressaltamos a importância da educação ambiental,
da educação do campo, da educação indígena e da educação afro-brasileira. Discutimos ainda sobre 3 formas de como a sociedade pode se relacionar com a educação e o sistema escolar e vice-versa. As formas de relação da educação com a sociedade se dão através do otimismo pedagógico, pessimismo pedagógico e otimismo crítico. O otimismo pedagógico diz respeito àquelas pessoas que veem a escola como salvadora da sociedade. É também conhecida como otimismo ingênuo. O pessimismo pedagógico vê a escola como um instrumento de dominação e seria reprodutora do sistema desigual de uma sociedade dividida em classes de dominantes e de dominados. O otimismo crítico tenta resgatar o otimismo em relação à escola, mas sem, no entanto, percebê-la como neutra ou messiânica em relação às necessidades de transformação social, apontando uma função conservadora, mas também uma função de inovação. Bem, estamos chegando ao final e nós vamos fazer uma atividade presencial neste sábado. Espero que esta revisão faça, contribua de algum modo para o desenvolvimento das atividades. O trabalho deve ser feito em grupo de 5 pessoas e boa sorte e até uma outra oportunidade.